Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Arquivo Drama novamente. Para quem não me conhece, eu sou a Lorena. Oi. Só que estamos com um quadro que é o Arquivo Literário. Hoje eu vim acompanhar vocês e trazer uma atração nova que eu vou estar entrevistando, que é o Léo, que ele é influenciador digital de livros com a hashtag Leitor em Ação. Oi, Léo, tudo bem? Tudo? Oi, Lorena. Oi. Bem? Sim, muito bem. Então me fala, vamos fazer uma entrevista. Quando eu cheguei para você e falei se você tinha grande interesse em fazer a entrevista com você, que eu te chamei, o que você achou quando eu te chamei para fazer a entrevista? Eu achei surpreendente e é uma honra dar essa entrevista. Eu gosto muito quando eu posso falar do meu trabalho e que vai alcançar mais pessoas, né, pessoas que talvez queiram atuar nessa área ou ter alguma curiosidade. Então eu sempre fico muito feliz de falar do que eu faço, porque eu gosto de ajudar as pessoas a acharem os seus objetivos, falar de livros que temos em comum, porque a literatura é isso, né? A literatura faz parte da minha identidade, então quando eu falo sobre isso é uma forma de falar um pouco sobre mim também, que eu acho muito gratificante. Então, Léo, quando que você começou a ter a ideia e projetar essa rede social onde você tem grande público, que dá pra ver que é bem engajado e que está sempre comentando em sua plataforma, em sua rede social? Qual foi a ideia? Como que começou? Me diz aí o iniciozinho. Então, lá no ano de 2019, quando eu estava bem no começo da minha conta que eu tinha criado do Instagram, eu via resenhas de outros influenciadores que viam umas fotos maneiras, com efeitos e tal. E quando eu vi aquilo, eu achei que eu tinha condições de fazer aquilo também, porque eu gostava muito de ler. Sempre gostei de ler desde criança, mas quando eu tinha volta de 14 anos, eu voltei à leitura com força total devido às adaptações dos livros que eu via. Então foi a partir disso que eu criei o meu book Instagram, comecei a fazer resenhas de livros que eu já tinha na minha estante e fui pegando gosto pela coisa. E no ano de 2021 eu comecei a fazer parcerias com editoras grandes como a editora Rocco, a livraria Família Cristã, e a partir dali eu fui montando um pouco da minha biblioteca graças aos livros que as editoras me enviavam, e só fui crescendo cada vez mais e eu vi que eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava onde deveria estar e eu me sinto muito bem fazendo o que eu faço, e eu fico muito feliz quando vejo alguém comentando das minhas resenhas ou dizendo que leu o livro por minha indicação. Isso me deixa muito feliz e é uma forma que eu tenho que o meu trabalho está sendo reconhecido pelo público em geral. Interessante. Isso aí é um ponto bem interessante de se comentar, porque a forma de a gente poder entender um pouquinho mais do que o público quer é quando você vê essa troca, esse feedback, porque esse feedback ele vai ajudar bastante a você, não só como um influenciador, a entender que seu trabalho está sendo visto e valorizado, como também vai te ajudar a ter novos horizontes para novos trabalhos que você ainda pode propagar mediante ao seu nicho, no nosso caso, nicho literário. Eu tenho uma outra pergunta, Léo. É muito difícil conseguir parceria? Me fala aí. Então, eu quando comecei com parceria, eu confesso que eu não sabia muito disso, eu nem sabia que podia fazer parceria com as editoras, mas quando eu comecei a fechar parcerias com as editoras, eu vi que era possível. E ao decorrer desses anos que eu já estou aqui no Book Instagram, eu vi que para você conseguir as parcerias, você tem que se manter persistente no Book Instagram.
Então, mesmo que você possa receber negativas, não de algumas editoras, isso não quer dizer que o seu trabalho não é bom, não é reconhecido. O segredo para isso é a persistência, é você testar várias ferramentas que o Instagram te dá, tipo fazer reels, fazer lives com pessoas que também falam de livros, porque é uma forma de alcançar outras pessoas que talvez não te seguem, mas podem vir a te seguir. Então, você tem que ter vontade, acima de tudo, né? Você pode entrar em contato com as editoras, né, pedindo algum livro, e às vezes elas mandam como uma forma de parceria de ação. Isso é muito bom, porque te deixa com mais vontade de ler os livros da editora. E uma coisa que eu sempre falo, as editoras veem o seu perfil, não só na época de seleção de parceria, elas veem o seu perfil o ano todo. Então elas sabem que quando você está ativo, que você está produzindo. Então não pense que as editoras não estão te vendo, as editoras estão vendo sim. E quando você se mantém ativo no Instagram, produzindo conteúdo, as editoras vão te dar a oportunidade lá na frente, assim como aconteceu comigo com várias editoras e eu tive a oportunidade. Agora uma pergunta, qual é o seu gênero favorito da atualidade, que você vai dizer assim, Lorena, eu adoro, esse é o meu gênero, se eu pudesse ler só esse livro, só esse tipo de gênero, eu leria? Com certeza é o suspense, que me cativou muito durante esses anos. Eu comecei lendo muito distopias, né, porque era o que eu via de filmes, de séries, né, eu sempre gostava dos atores que faziam os personagens, e quando eu li os livros eu via os atores literalmente, então eu gostava bastante, mas hoje em dia eu leio muito suspense, thriller, tudo que é voltado para o lado mais sombrio, onde tem assassinato, onde tem cenas pesadas. Isso me cativa muito. E eu amo, e se depender eu só lia isso. É bem interessante, admito. Eu também gosto de ler esse gênero, mas claro que não é o meu gênero favorito. Agora vamos voltar lá para o passado. Me conta, qual foi o seu primeiro livro? Você lembra? O primeiro livro que eu li? Sim. Jogos Vorazes. E foi muito engraçado porque eu quando estava eu sempre visitava a biblioteca da minha escola, acho que era o aluno que mais parecia lá. Eu também. Moças, as bibliotecárias, quando me viam, já sabiam que eu ia pegar algum livro. E quando eu vi que tinha chegado os Jogos Vorazes, e eu me dei a chance de ler esse livro, né? Eu gostava muito dos filmes, então esse foi o meu primeiro livro que eu li. E algo interessante também é que quando eu li, estava tendo a Copa do Brasil de 2014. Enquanto que meus pais viam o jogo, eu estava lendo o livro e estava me deliciando vendo a história da Katniss lutando contra a Capital. E foi muito bom. Essa é uma lembrança que eu nunca esqueço. O meu primeiro livro, eu lembro até hoje, é Alice no País das Maravilhas. Eu lia, e aí como eu era muito criança e eu gostava muito de desenhar, eu desenhava os personagens das histórias. Eu comecei pela edição da Disney, e aí eu desenhava e depois reproduzia a história com os bonequinhos de papel, aonde eu fazia lá e reproduzia tudo que eu lia. Aí eu fazia o desenho, pintava, cortava, fazia como se fosse um bonequinho mesmo, e depois eu reproduzia a história. Então, tipo assim, levando pro passado, é uma nostalgia, porque às vezes a gente tem o primeiro contato, e aí esse primeiro contato é o que marca você. E eu entendo, você falou agora da Copa do Mundo de 2014, então isso realmente marca na vida de um leitor. Não tem como a gente fugir. E uma outra pergunta, como que você pode dar dicas para pessoas iniciantes? Me dá algumas dicas para pessoas que são iniciantes, que querem ingressar, né, como influenciador digital de livros. Me dá algumas dicas do que você fez, aonde sua plataforma, sua rede social cresceu. Me dá algumas dicas. Pode ser dicas rápidas, não tem problema, pode falar o que você quiser, mas diga aí, alguma dica ou algumas dicas interessantes
que você pode dar para nossos ouvintes aqui e para quem quer ingressar no universo literário? Então, eu começo dizendo que ao falar de livros, você está mexendo com uma coisa que você gosta. Você está mexendo com algo que faz sentido para você. Então, se você quer começar nesse universo, eu indico você falar dos livros que você já tem, dos livros que você já leu, e comece falando sobre eles, comece fazendo resenhas, né? Vai criando um público ali que também se interesse pelo gênero, se for romance, se for thriller, hot. Então eu indico vocês começarem a falar sobre esses livros. Ali você vai criando o seu público, mais pessoas vão chegando, autores vão vendo o teu perfil, as editoras vão vendo o teu perfil, e você pode começar fechando parceria com esses autores, e é uma forma de você conhecer novos gêneros, novos autores. Então você vai aumentando o seu repertório literário, e a sua biblioteca também vai crescendo. Então essa é uma forma de você começar o seu Instagram. Pelo menos eu me lembro que eu comecei assim e só fui aumentando. Agora uma curiosidade. Quantos livros você tem atualmente? Você sabe? Então, eu já tentei contar os livros e tinha dado mais de 300 na minha conta. Nossa. Só que eu confesso que eu perdi a conta porque muitos livros estão em caixas, então eu tenho livros pelo meu quarto todo, tenho uns livros no armário, em caixas, debaixo da minha mesa de estudos. É muito livro. Então eu pretendo um dia tentar contá-los todos, mas com certeza vai passar da minha última contagem. Agora, uma outra curiosidade, que todo leitor sempre resenha sobre isso, sempre faz aquele meme que todo leitor faz. É um meme que todo leitor faz. Quantos livros desses mais de 300 você já leu? Com certeza, ou se eu cheguei perto deles, ou... Com certeza, não li tudo, né? Confesso que não li tudo, mas eu acho que eu cheguei perto desse número, né? E eu também já reli alguns livros, né? Geralmente tem aqueles livros que nos marcam, né? Eu já reli Jogos Vorazes, já li Divergente 3 vezes, já li os livros da saga Crepúsculo também. Então, com certeza, esse número de livros acaba aumentando por causa dessas releituras. Mas eu confesso que eu leio bastante ao longo dos anos, eu consigo ler mais de 40 livros por ano, né? E com certeza eu cheguei perto desse número, desses 300 livros lidos, que eu já li em toda a minha vida. Sim, mas sempre tem, você falou que chegou quase aos 300 livros que você já leu, mas você não leu todos, né? Agora me fala, você sempre compra mais, não é? Com certeza. Ou, na verdade, recebo mais. Acabo recebendo. E o mais engraçado de tudo isso é que a gente nunca consegue tá lá na nossa estante, os livros para ler, a gente nunca para, vou ler só esses e comprar outro. Não. Todo leitor, mesmo tendo um que você não leu, você vendo o outro, você vai lá e compra. Esse é o melhor meme de todos que a gente faz entre os leitores. Com certeza. Gente, não tem como a gente não dizer isso, porque é muito engraçado. Porque eu, por exemplo, eu devo também ter mais de 300 livros, só que eu não li tudo isso. E eu sempre estou comprando mais. É a vida do leitor. Agora, uma outra pergunta. Como que você começou a trabalhar com autores independentes? Como que foi o primeiro passo? Você pode me dizer? Para que assim você propague o seu jeitinho para outras pessoas, de como que você iniciou isso, que atualmente você trabalha, eu vejo que você trabalha muito com autores independentes. Então, como que foi a abordagem? Eu confesso que eu participava de muito sorteio de livros, porque pelo fato de não ter muito dinheiro, condições de comprar os livros, então eu participava de muitos sorteios, né, e sempre marcava um monte de gente. E às vezes eu acabava marcando os autores que eu achava interessante,
Foi nisso que eu comecei a criar contato com esses autores, né? Eu mandei uma mensagem na DM perguntando: você escreve, você é autor, tem livros publicados? E dessa maneira eu fui conhecendo autores, fui fazendo parcerias com eles. Alguns me mandavam os livros físicos e outros eu li em e-book pelo celular. Na época que eu nem tinha Kindle Unlimited também. Então foi assim que eu comecei a trabalhar com os autores independentes. Hoje em dia eu trabalho com publicidade, eu ganho para ler os livros e eu tenho uma procura grande. Os autores gostam do meu trabalho, sejam aqueles que têm editores ou aqueles que não trabalham de forma independente e estão lançando seu primeiro livro. Então quando eles me veem, quando veem meu perfil, eu acho bem interessante e confio no meu trabalho e me pagam. Mas foi assim que eu comecei a ter contato com os autores independentes. Observando um pouco a sua rede social, eu percebi que você já escreveu algumas coisas. Você pode me dizer um pouquinho do seu trabalho como escritor? Isso é uma coisa que eu gosto bastante de falar. Eu sempre escrevi, né, desde historinhas fazendo cenários dos personagens, fazia historinhas bem bobinhas, mas pra mim não eram tão bobinhas porque eu gostava muito, fazia sentido. Mas de uns tempos pra cá esse ofício da escrita voltou com tudo. Então eu acabei escrevendo os contos. Eu sempre gostei de contos, porque é uma forma de criar uma história mais rápida e que não demanda tanto tempo de leitura. Então comecei a escrever meus contos. Eu tenho 2 contos publicados. O primeiro se chama O Meu Medo de Ficar Sozinho, que puxa um pouco para suspense com ficção científica, e o outro é um de fantasia chamado Cavaleiro e a Sereia, que é totalmente uma alta fantasia e que foi graças a uma música da cantora Melanie Martinez que eu me baseei no conto e escrevi o conto, e tenho muito orgulho dos 2 contos que eu já escrevi e que foram publicados. É bem interessante que eu também já li essa música, eu gosto bastante. Mas sempre existe uma inspiração de algum lugar, não tem como. Quando a gente faz, a inspiração ela vem, aí, pelo menos entre os autores que eu conheci, eles sempre falam que a inspiração às vezes vem de lugares que menos imaginam e flui. E é bem interessante ver que cada autor ele tem uma inspiração diferente, tem um jeitinho diferente de contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do que você quer passar para os leitores. E eu acho que contos também é uma coisa bem legal de se fazer, bem interessante. E eu acho muito legal. E se você quiser me mandar, eu também estou aceitando, tá bom? Agora, a última pergunta para a gente concluir é o seguinte: o que você quer transmitir de mensagem para nossos ouvintes em relação a projetos, a futuros projetos que você pretende, também o que você quer dizer em relação a eles, um pouquinho do universo literário, se você quer falar alguma palavra de informativo, o que você quiser, fica à vontade, pode contar dos seus trabalhos, podem falar de tudo que você tem interesse, o que é abordar, que é transmitir, fica à vontade. Então, eu, como estou no ramo de publicidade, né, tenho aumentado cada vez mais, graças a Deus. Então eu pretendo tocar isso porque é uma forma de divulgar autores independentes que querem ser vistos, né, querem que mais leitores conheçam seus livros. Então eu pretendo seguir no ramo da publicidade e quero talvez voltar a escrever os meus livros, porque eu tenho muitas ideias de livros para escrever, para publicar. Eu gosto, a parte da escrita também é muito forte em mim, então eu tenho esse desejo de voltar a terminar de escrever os meus livros, né, e publicá-los alguns dias. E para você que quer começar a ler, que tem vontade, eu só digo uma coisa: leia no seu tempo, leia o que você gosta de ver nos filmes, nas séries, porque não adianta nada você ler algo que você não se identifica, algo que você não gosta. Não fique se pressionando para ler os clássicos, porque os clássicos às vezes podem ser um desafio para você se você não está acostumado com
uma leitura mais culta, e isso pode ser um desafio para você iniciar na leitura. Então eu peço que você leia o que você gosta, comece por contos, leia HQs também, que está na moda, né? Leia mangás, toda forma de literatura é válida. Leia livros que não são muito divulgados, mas que você achou interessante. Então é isso, não deixe de ler, porque ler é um hábito, é como tomar café. Se você não ler, isso vai te fazer mal, você vai ver que alguma coisa está faltando no seu dia. Então quando você tem a leitura como hábito, você se sente completo, você vê que não precisa de mais nada para te acalmar, porque ler é algo fenomenal, é terapia, né? E eu digo que isso está no meu sangue, né? Isso faz parte da minha identidade como pessoa, e eu só tenho a dizer isso. E se vocês querem criar um Instagram, comece falando o que você gosta de ler e assim você vai alcançar o público que você deseja. E é isso que eu tenho para dizer. Então é isso, gente. Eu estou indo. O Léo, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, ele tem várias redes sociais, inclusive uma delas que é a que ele mais divulga, que ele está mais apresentando o trabalho, que é o Leitor em Ação. Vai lá no Instagram, escreve Leitor em Ação, você vai achar o trabalho do Léo e vai conhecer um pouquinho mais do trabalho dele como influenciador, como autor também e como trabalhando com publicidade. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos. Agora, gente, estamos terminando aqui o nosso podcast de hoje no Arquivo Literário. Beijo, beijo e bye!